Olha só, hoje a gente vai entender três ideias que basicamente movem o mundo: capitalismo, socialismo e intervencionismo. E no final a gente vai ver como tudo isso mexe com uma coisa que todo mundo sente: a inflação no nosso bolso. Tudo isso pela visão de um economista que, olha, não tinha papas na língua, Ludwig von Mises. Para começar, vamos pegar essa frase do Mises que já dá o que pensar. Ele está dizendo que o grande empresário, o rei do chocolate, não manda em nada. Na verdade, ele serve. E quem é o verdadeiro soberano nessa história? Bom, somos nós, os consumidores. E é exatamente esse o gancho para a nossa primeira ideia. Vamos mergulhar na definição de capitalismo segundo Mises. Uma definição que, sério, provavelmente vai virar de ponta cabeça o que muita gente pensa sobre esse sistema. O ponto do Mises é o seguinte: para sacar o que é capitalismo, a gente precisa primeiro dar uma olhada em como era o mundo antes dele. Era uma sociedade de castas, sabe, onde o seu futuro já estava escrito no nascimento e a produção industrial era um luxo para uma pequena elite. Para ele, o capitalismo não foi só uma mudancinha, foi uma revolução que quebrou tudo isso. E aqui está o pulo do gato do argumento dele. A grande sacada do capitalismo não é deixar os ricos mais ricos, é produzir em massa para massa. As empresas que realmente crescem e sobrevivem são as que conseguem vender para todo mundo. É isso. O mesmo funcionário que está lá na linha de montagem é, no final do dia, o principal cliente daquela fábrica. E para mostrar o tamanho do impacto disso, o Mises joga um número na mesa que é, no mínimo, impressionante. Ele diz que o nosso planeta hoje consegue sustentar uma população 10 vezes maior do que na época pré-capitalista. E claro, com um padrão de vida que nem se compara. Para ele, a nossa própria existência de muita gente é a prova viva de que o sistema funcionou. Ok, mas esse sistema onde o consumidor é o rei tem um concorrente famoso, né? E isso leva a gente para uma pergunta que, olha, define a economia até hoje. Afinal de contas, quem é que deve fazer os planos para a economia funcionar? E esse quadro aqui resume perfeitamente a briga de gigantes que o Mises via. De um lado, milhões de pessoas, cada uma com seu próprio plano. Interagindo é um processo, não um lugar. Do outro é um plano só. Um plano que vem de cima para baixo, quase como um exército, onde alguém dá a ordem e o resto cumpre. Simples assim. E o mais interessante é que a principal crítica do Mises ao socialismo não era nem moral, era uma crítica técnica, digamos. Ele dizia o seguinte: sem a dança dos preços que acontece no mercado, como é que um planejador central vai saber se é melhor construir uma ponte com aço ou com alumínio? Não dá para saber o que é mais eficiente. Sem os preços, qualquer decisão é basicamente um chute no escuro. E não parava por aí. Além desse problema de cálculo, Mises via outras enrascadas no planejamento central. Primeiro, a inovação ia para o brejo. Pensa bem, um comitê ia aprovar a arte do Van Gogh na época dele? Claro que não. E depois, a questão da liberdade. Ele se perguntava, de que adianta ter liberdade de imprensa se o governo é o dono de todo o papel e de toda a tinta do país? Fica complicado. Certo. Saindo desses dois extremos, a gente chega naquilo que muita gente vê como o caminho do bom senso, o meio termo. Só que, para o Mises, esse caminho do meio era tudo menos estável. Para ele, o intervencionismo não era uma mistura harmoniosa dos dois sistemas. Era, na verdade, uma interferência direta do governo no mercado. E o objetivo, segundo ele, era sempre o mesmo que não admitido: tirar o poder do consumidor e passar esse poder para o governo. E ele descreve o que ficou famoso como a ladeira escorregadia. A ideia é que uma pequena intervenção, tipo controlar o preço do leite para ajudar as pessoas, acaba criando uma bola de neve. Porque se o preço do leite é controlado, o produtor tem prejuízo e produz menos. Aí falta leite. Para resolver a falta de leite, o governo tem que controlar o preço da ração do gado. Aí começa a faltar ração e para resolver isso tem que controlar o preço dos grãos. E por aí vai. Uma coisa vai puxando a outra. Ou seja, o ponto central do Mises é este: o intervencionismo não é uma terceira opção estável. Ele via isso como um caminho sem volta, uma ladeira mesmo, que só tinha um lugar para chegar no final: o controle total da economia pelo Estado. E tudo isso nos traz ao nosso último ponto de hoje. Uma consequência que liga essas ideias todas com uma coisa bem concreta: o dinheiro no nosso bolso. Vamos falar de inflação. E aqui Mises era muito, mas muito específico. Para ele, a inflação não é o aumento dos preços. Isso, ele dizia, é só o sintoma, é a febre. A inflação de verdade, a doença, é o aumento da quantidade de dinheiro circulando. Os preços subindo são só consequência óbvia disso. E a teoria dele mostra como essa inflação é, na verdade, uma espécie de imposto escondido, e bem justo. Pensa assim,
O governo imprime dinheiro novo e paga, sei lá, uma grande empresa. Essa galera que recebe o dinheiro primeiro gasta com os preços de hoje, que ainda estão normais. Só que conforme esse dinheiro vai circulando, os preços sobem. E quem está lá no fim da fila, tipo um aposentado, quando vai pegar o seu dinheiro, os preços já dispararam. Na prática, é uma transferência de poder de compra de quem está no fim da fila para quem está no começo. E olha, o perigo disso tudo não é só teoria, não. Mises viu isso acontecer na prática, num dos piores colapsos econômicos da história. Em menos de 10 anos, a moeda alemã foi de 4 por $1 para 4 trilhões por $1. É um número que a gente nem consegue imaginar direito. A poupança de uma nação inteira simplesmente virou pó. E essa frase aqui resume bem o terror que foi aquilo. Imagina só, o seu dinheiro perdendo valor tão rápido que ele literalmente derretia no seu bolso, de uma hora para outra. O que nos leva à pergunta de 1 milhão, ou melhor, de 1 trilhão de dólares, né? Se a inflação é tão destrutiva assim, por que raios os governos continuam fazendo isso? Para Mises, a resposta era direta e um pouco cínica, porque é politicamente fácil. É um jeito de o governo conseguir dinheiro para gastar sem ter que anunciar o óbvio. Pessoal, vamos aumentar os impostos. Ninguém gosta de ouvir isso, né? Então imprimir dinheiro é o caminho mais curto com menos resistência, pelo menos no começo. O preço alto vem depois. E tudo isso nos deixa com uma última provocação para pensar. O Mises via essas ideias como leis da economia, quase como leis da física, sabe? Impossíveis de escapar. Mas será que são mesmo? A análise dele termina aqui, mas a nossa, observando o mundo à nossa volta, bom, essa está só começando.